Olá a todos. Eu não sei se vocês repararam que a 10 de junho o Presidente da República e outras personalidades portuguesas foram autênticos lusofóbicos, anti-europeus, nihilistas, iconoclastas. Eu não sei se vocês repararam nisso. Bem, e é bom que se comece a chamar as coisas pelos nomes, porque do outro lado também só chamam racistas, nacionalistas. Portanto, é bom também que comecemos a catalogar devidamente quem é o que é. O que é que se passou? Mais uma vez, vieram com a conversa dos racismos, dos escravos e tudo bem. Primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: Lagos. Porquê é que eles escolheram Lagos para este tipo de conversa? Por o seguinte, porque foi em Lagos que a primeira nau de escravos chegou à Europa. À Europa. Sim, foram os portugueses que trouxeram os escravos para a Europa. Agora vamos explicar bem a situação. O que é que aconteceu? Portugal estava nos descobrimentos porque foi o primeiro país a ir para os descobrimentos. Porquê? Porque foi o primeiro país a acabar com as guerras na Europa. Nós tínhamos aqui Espanha, que ainda andava em guerra com os mouros. Nós já tínhamos tirado os mouros aqui de Portugal. O resto da Europa andava naquelas guerras internas deles. Portanto, nós não tínhamos guerra. Se nós não temos guerra, temos muito tempo e muito dinheiro para aplicar no outro lado. E começámos os descobrimentos. E começaram a chegar produtos novos à Europa. Acontece o seguinte: uma vez que estamos à procura de novos produtos, houve uma nau, não me lembro de quem era, em que resolveu, por si, encher a nau com cerca de 200 escravos e disse: Olha, deixa cá experimentar este novo produto. Foi mesmo assim. E quando chegou ali ao largo de Lagos, teve que informar o rei se podia desembarcar esse novo produto. Porquê? Porque quando chegavam as naus, o rei ficava com parte do espólio. Portanto, ele tinha que avisar o rei que tinha ali um novo produto, que é mesmo assim. E o rei da altura também não lembro quem era o rei da altura. O rei disse o seguinte: novo produto, escravos, pá, olha, descarreguem lá isso. Pronto. E o produto foi vendido logo. Agora, houve uma senhora também ali, eu lembro, isto por o seguinte, porque houve ali uma senhora no. Falou que 10% eram escravos, não sei o quê. É mentira. E eu vou-vos provar porque é que é mentira. Quando descarregaram os escravos, um escravo custava 7 cavalos. Para vocês terem ideia o que é que são 7 cavalos, são 7 carros. Ou mesmo que vocês hoje tenham 7 carros. Mais ou menos a mesma coisa. Uma criança, que era aquela que valia menos, valia 3 cavalos. Eu pergunto, vocês têm 3 carros? Portanto, 10% da população significa que os portugueses eram muito ricos. E não eram. Os portugueses à altura eram miseráveis. Eram miseráveis. Portanto, quem é que podia ter escravos? É porque quem tinha algum dinheiro. Portanto, só por aqui já está desmontada a narrativa de que 10% sim, é mentira. É mentira, é mentira. Bom, o que é que aconteceu? Como eles, desses 200 escravos, foram automaticamente vendidos, e estes preços bons, assim, é lá que há aqui um bom negócio para começar. E começou-se a investir no negócio dos escravos. Agora, vamos para a segunda parte da questão, que é aquela que também as pessoas não sabem. Os portugueses começaram a descer pela costa africana e chegaram até ao Congo. O rei, penso que era Dom João, tinha excelentes relações com Enzinho ou qualquer coisa, que era o rei do Congo. Mas excelentes relações. Excelentes relações como assim? Olha, eles tratavam-se tipo por meu irmão. Para vocês verem. Portanto, o rei português e o rei do Congo tratavam-se por meu irmão. Ah, é mentira? Bem, os documentos estão na Torre do Tombo. Portanto, vão lá, imprimem-nos e vejam que está lá tudo na Torre do Tombo. Portanto, vejam aquela história das fake news e tudo. Desculpem lá, puta que os pariu, está na Torre do Tombo, aí lá ver, consultar. Meu irmão, era assim que... Agora, o rei do Congo não era branco, como vocês devem imaginar. Era um nativo pré-histórico, sim, pré-histórico, porque eles nem sequer sabiam ler nem escrever, e é isso que significa pré-histórico, nem sequer tinham ainda inventado a roda. Portanto, vejam o grau de desenvolvimento daquela população. O que não significa que eles não soubessem o que eram fazer negócios.
E eles faziam bons negócios. E era o rei do Congo quem fornecia a maior parte dos escravos a Portugal, para não dizer todos. Para não dizer todos. Porquê? Imagine o seguinte, nós íamos com uma nau com 200 homens, 300, até a África. Vocês acham, sincero, vocês acham que os portugueses desembarcavam tipo 100, 200 homens com aquelas tribos que tinham milhares, milhares e milhares e rapidamente se juntavam aos milhões? Sim, milhões. Reparem, em 1800 e carqueja, o Shaka Zulu reuniu milhões e milhões contra as forças inglesas. E eles tinham, ouça, e os ingleses tinham armamento. E puseram lá os militares. E mesmo assim, eles, com setas e com aqueles escudos de couro, conseguiram vencer os ingleses pelo número. Portanto, eu pergunto, vocês acham que são 100 ou 200 portugueses que entram por África dentro à procura de escravos? Claro que não. Eles faziam negócios com as primeiras tribos que apanhavam, a eles sim forneciam-lhes meia dúzia de armas para descompensar um pouco a igualdade que havia entre tribos. E claro, e qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, nós ficamos com os escravos, eles ficam com os terrenos, eles ficam com o que tem que ficar, e é um bom negócio para todos. Ao ponto do seguinte, portanto, de quando as coisas começavam a azedar um bocadinho entre os reis africanos e os reis portugueses, os reis africanos, para se desculpar, davam brindes, davam prendas. O que é que era um brinde e uma prenda na altura? Eram escravos. Era tipo os portugueses. Quando estavam lá embaixo, nas feitorias, eles chegavam lá, olha, é para pedir desculpa ao rei, houve aqui um mal-entendido, o tipo negócio não correu muito bem. Olha, estes escravos a gente oferece-vos. E tudo isso está catalogado na Torre do Tombo. É verdade. Portanto, assim, se estes gajos vêm com estas conversas, é bom que olhemos também para a outra parte, que nós não fizemos isto sozinho. Isto para já não dizer o seguinte, temos que olhar também para... Isto aconteceu porque era naquela altura histórica. Nós não podemos olhar para a história com um olhar do século XXI. Ou seja, nós não podemos olhar para a pré-história, por exemplo, nem para as grandes civilizações, nem para os... com um olhar do século XXI. Não podemos. É tudo diferente. A sociedade é diferente, a mentalidade é diferente, a economia é diferente, é tudo diferente. Tudo, tudo, tudo. Portanto, não podemos. E esta narrativa das indenizações, que é sempre feita por chupistas que nada, nada têm a ver com o que efetivamente se passou, nem são descendentes diretos desta gente, bem, nem são descendentes diretos. São os primeiros a aparecer, ai, 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 se é ai, 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 ai. Pois bem, vamos aqui partilhar então a meia-culpa. Isto para já não falar do que nós deixámos em África. Não. Isto já nem falo daquilo que a gente deixou em África. Não. É aquilo assim. Se há aqui um negócio da escravatura, se o primeiro há a escravatura e os escravos foram muito maltratados e não sei o quê, pois bem, agarrando só nessa ideia, vamos partilhar a culpa de quem nos forneceu os escravos. Sim. Porque os escravos, antes de serem escravos portugueses, eram escravos dessas tribos. Pois é. Portanto, é bom que se comece a analisar as coisas como elas efetivamente foram, na sua época, e que se deixe desta imbecilidade que está hoje a acontecer. Foi um insulto o que o Presidente da República fez aos portugueses. Está ali a prova que aquele é um globalista e que se está a borrifar para os portugueses. Aquele Presidente não representa portugueses. Ele próprio disse. O que é mais preciso dizer? Só se ele andar com uma t-shirt dizer assim, anti-luso. Só se for isso. Esta gente é perigosa. E o que se está a passar em Portugal está-se a passar em Espanha, em França, na Alemanha. Este globalismo que ainda está com as unhas de fora e está a dar os últimos suspiros, ou das duas uma. Ou ele abre a boca e desfaz isto tudo e nós estamos lixados, ou nós temos que começar a dizer assim, não, já chegou. Pá, já chegou a um ponto em que, não, isto é nosso. Eles são nossos empregados. Não é ao contrário, nós não somos súbitos deles. Eles são nossos empregados. Nós pagamos um ordenado ao Presidente da República para ele nos representar a nós. Com ou sem por 100. Ele é nosso empregado, tem que nos representar, não tem que representar outros povos. Chega. Chega deste lixo, como na política, a tentar
representar-nos, mas no final eles só se representam a eles. No final, eles só ganham com isso e nós saímos sempre a perder. E, desta vez, a coisa pode ficar muito, muito séria, porque, reparem, está a meter o Islão. E o Islão é uma religião de conquista. Eles dizem, ai, não, coitado, não. Desculpem. O Islão é de conquista. Agora, eles têm os moderados e têm os radicais. O que eles estão a fazer é o seguinte, para já, estão a encher a Europa e Portugal de moderados. A seguir vêm os radicais. E não precisam ver aqueles radicais, não. Quando eles forem mais do que nós, os radicais vêm e dizem assim, olha só lá, estamos à espera de quê? Nós somos mais do que eles, porque nós temos que ter aqui estas leis ocidentais. Porque não é a Sharia. Que essa é a função do Islão. A função do Islão é seguir Maomé. E Maomé é seguir pela Sharia. Portanto, meus amigos, isto é muito sério. Não brinquem com coisas sérias. By 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance.